Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Hoje nós vamos fazer um top 12 dos melhores times da história do futebol. A ideia principal era que fosse um top 10. Então, para elaborar essa lista, teve dois momentos. Primeiro, eu tentando lembrar de cabeça quais são os times mais importantes, mais relevantes da história do futebol. E no segundo momento eu fui para uma pesquisa, fui conferir outras listas que já foram feitas sobre o tema. Vi que eu tinha esquecido ali uma ou duas equipes, né, naquele meu primeiro momento, e não consegui tirar nenhuma das outras que eu já tinha pensado e que elas também estavam presentes nas listas que eu pesquisei. Então não consegui tirar essas equipes, então vai ser realmente um top 12. Mas é muito importante salientar, não vai ser uma lista ranqueada. Eu não vou falar quais são os melhores, o segundo melhor, a ordem, né, ranqueada dessa lista. Isso eu vou deixar com você nos comentários, dizer qual das equipes é melhor, quem faltou na lista, como você ordenaria. A ordem que eu vou colocar aqui vai ser uma ordem cronológica, beleza? E essa lista atendeu a alguns critérios. O primeiro deles, não vai ter aqui equipe de seleção. Todas as equipes vão ser de clubes. Ela também vai ter o critério da longevidade e também da hegemonia. Isso, claro, considerando a mesma base de elenco dentro de um período específico, onde eles vão ter, claro, o critério dos títulos e da relevância, da dominância nacional e ou internacional também levada em consideração, além, é claro, de grandes craques ou de grandes técnicos que referenciem esse time como grande na história do futebol. Todo grande time a gente consegue referenciar ou com o seu principal jogador ou com o comandante daquela equipe, beleza? Então esses vão ser os critérios para elaborar essa lista. Começando com o Real Madrid do fim da década de 50, mais especificamente entre 1955 e 1960, o time que enfileirou os 5 primeiros títulos da Copa dos Campeões Europeus entre 55 e 56 e 59 e 60. Por consequência disso, também foi o primeiro campeão mundial da história na edição de 1960. Também dentro do período, conquistou 4 vezes o campeonato espanhol, nas temporadas 54-55, 56-57, 57-58 e 60-61. Entre seus grandes craques, Raimon Kopa, Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás e Francisco Gento. Ainda na década de 60, a gente pode citar o grande time do Santos, entre 1960 e 1969, time que dentro dessa década conquistou nada menos que 23 taças, entre as principais 8 edições de Campeonato Paulista, 3 do Torneio Rio-São Paulo, foram 6 títulos nacionais, 5 Taças Brasil e 1 Torneio Roberto Gomes Pedrosa, todos eles mais tarde reconhecidos como campeonatos brasileiros, além de 2 Libertadores e 2 Mundiais de clubes, aquele timaço que ficou conhecido principalmente pela sua linha ofensiva, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, além de ter outras grandes figuras do futebol brasileiro, o goleiro Gilmar, bicampeão do mundo, o zagueiro Mauro Ramos, capitão do 2º título mundial da seleção brasileira, Zito, Clodoaldo, Carlos Alberto Torres. Era um timaço também essa equipe do Santos. Chegando na década de 70 para falar do Ajax, e entre 1969 e 1973 foi tricampeão europeu, aquele time que inclusive serviu de base para a lendária seleção holandesa de 74, que era comandada pelo Rinus Michels e que antes de iniciar seu trabalho na seleção também comandou o Ajax em boa parte desse período. Além das 3 Copas dos Campeões Europeus, né, entre 70-71 e 72-73, também conquistou o Mundial de 72, 3 campeonatos holandeses, né, em 69-70, 71-72 e 72-73, e 3 Copas da Holanda, em 69-70, 70-71 e 71-72. Entre os grandes craques desse time, 5 que eram titulares do famoso carrossel holandês: Surbier, Ruud Krol, Neskens, Rapp e, obviamente,
Johan Cruyff. E se a gente citou a Copa de 74, a gente tem que citar também o grande algoz daquela seleção holandesa, que foi a seleção alemã, que teve como base a equipe do Bayern entre 1972 e 1976. Outro time que também foi tricampeão europeu consecutivo, 73-74, 74-75 e 75-76. Foi campeão mundial também em 76 e tricampeão alemão no período entre 71, 72 e 73, 74. Entre as grandes referências, o goleiro Sepp Maier, o lateral esquerdo Paul Breitner, o zagueiro e craque Franz Beckenbauer e o grande artilheiro centroavante Gerd Müller. Inclusive, a Alemanha e a Holanda fizeram a final da Copa de 74, naquela que, na minha opinião, à época era a maior final de Copa do Mundo de todos os tempos. Permaneceu assim durante um bom tempo, talvez só ultrapassado na última decisão de Copa entre Argentina e França, mas até por ter essa equipe do Ajax e essa equipe do Bayern como base e todos esses craques citados, aquela foi uma grande final de Copa do Mundo e esses dois clubes tiveram esquadrões históricos. Agora vamos voltar para a América do Sul, para o Brasil especificamente, para falar de uma equipe que, se não foi tão dominante no continente, foi muito dominante dentro do país. Estamos falando do Flamengo entre 1980 e 1983. Dentro desse período, 4 anos, conquistou 3 campeonatos brasileiros. No único ano em que não foi campeão nacional, foi o ano mais importante da sua história, ganhando sua primeira Libertadores e seu único título mundial, além também do Carioca, né, em 1981, aquele timaço do rubro-negro que tinha jogadores como Leandro e Júnior nas laterais, os volantes Andrade e Adílio, o Zico, que era o grande craque desse time, que ao lado dos laterais estavam na seleção brasileira histórica, também lendária, de 82, e o artilheiro Nunes no comando do ataque. Esse time do Flamengo realmente fez história. Avançando um pouquinho no tempo, a gente chega no fim da década de 80 para falar do Milan, comandado por Arrigo Sacchi, ele que é a nossa grande referência dessa equipe. Entre 88 e 90, foi bicampeão europeu e bicampeão mundial nas temporadas 88, 89 e 89 e 90. E antes disso, também foi campeão italiano em 87, 88. Aquele timaço que tinha Baresi na zaga, Maldini na lateral esquerda, uma dupla de volantes espetacular com Carlo Ancelotti, ele mesmo, e Frank Rijkaard. Rijkaard, que era o primeiro dos 3 grandes jogadores holandeses que formavam nesse time um trio espetacular, com o meio-atacante Ruud Gullit e o grande artilheiro Marco van Basten. Esse time foi quase que contemporâneo com a nossa próxima equipe, que é o Barcelona, que durou até um pouco mais de tempo, entre 1988 e 1994. Equipe comandada pelo Johan Cruyff. Esse time que conquistou a Champions League em 91-92, também foi vice em 93-94, já com o chamado Dream Team, que não foi tão vencedor quanto poderia, mas que dentro desse período conquistou 4 campeonatos espanhóis. De 90-91 a 93-94 foram 4 campeonatos consecutivos, além de 2 edições da Copa do Rei, nas temporadas 87-88 e 89-90. Eram várias as grandes referências desse time, mas podemos citar o zagueiro Ronald Koeman, o volante Pep Guardiola, Hristo Stoichkov e também Romário no ataque. Então, esse Barcelona era um timaço que durou ali até o comecinho, na primeira metade da década de 90. Seguindo com 2 equipes que fizeram a história exatamente no mesmo recorte de tempo, uma na Europa e uma na América do Sul. Começando com o Real Madrid, de 98 a 2003, campeão mundial em 98 e 2002, campeão da Champions em 3 edições, num recorte de 6 anos, ano sim, ano não, o Real era campeão. Foi campeão na temporada 97-98, 99-2000 e 2001-2002, além de ter conquistado 2 edições de La Liga, uma em 2000-2001, a outra em 2002-2003. Foram times diferentes, tivemos vários momentos, né, desse Real Madrid, mas a base de elenco era a mesma, basicamente nas 3 conquistas. A gente teve Fernando Hierro, muito longevo, Roberto Carlos na lateral esquerda, Fernando Redondo e Clarence Seedorf
ali na primeira conquista da Champions League. Raul Gonçalves, que depois se tornou até capitão, foi durante muitos anos o artilheiro máximo dessa equipe, e depois começa mais a Era Galáctica, né? Com Luís Figo, com Zinedine Zidane, e já ali no terço final, ele que não foi campeão europeu, mas foi campeão espanhol como artilheiro, Ronaldo Fenômeno, eram as grandes referências desse Real Madrid. Falamos de 98 a 2003, mesmo período em que o Boca Juniors de Carlos Bianchi, o grande comandante desse time, conquistou 2 edições do Mundial de Clubes, em 2000 e 2003, inclusive 2003, ganhando do Milan, e em 2000 do próprio Real Madrid. E esteve nesses mundiais porque conquistou 3 Libertadores em 4 anos, em 2000, 2001 e 2003, além de 4 campeonatos argentinos, 3 deles o torneio Apertura e 1 o torneio Clausura. Se a gente for forçar a barra, a gente também pode lembrar que em 2004 o Boca também foi vice-campeão da Libertadores, chegou em mais uma final, poderia ter conquistado 4 títulos continentais em 5 anos, e esticando um pouquinho mais a corda, campeão da Libertadores também em 2007. Se a gente quisesse recortar um pouco mais esse tempo, a gente vai ver como o Boca foi dominante até ali a segunda metade dos anos 2000. Esse time que teve como grandes referências Juan Román Riquelme, na minha opinião, o maior nome da história da Libertadores, Martín Palermo, grande centroavante, e posteriormente um jovem Carlitos Tevez também, jogando demais com a camisa do Boca Juniors. Entre 2003 e 2007 podemos citar o Milan de Carlo Ancelotti, que chegou a 3 finais de Champions em 6 anos, conquistando as edições de 2002, 2003, 2006, 2007 e sendo vice-campeão em 2004 e 2005 no Milagre de Istambul, e que para mim até era o melhor time, né, 11 titular de todo esse recorte de tempo. Foi campeão mundial em 2007, campeão italiano em 2003, 2004 e da Copa Itália em 2002, 2003. E era um timaço aquele Milan. Tinha Dida, Cafu, Nesta, Maldini, Pirlo, Gattuso, Seedorf, Kaká, que era grande referência, principalmente em 2007, melhor jogador do mundo, Inzaghi, nem sempre titular, mas sempre decisivo e artilheiro, e Andrei Shevchenko, que chegou a ser melhor do mundo também com a camisa do Milan. Era um timaço essa equipe rossonera comandada pelo Ancelotti. Seguindo com uma equipe mais contemporânea, frequentemente apontada como um dos melhores, se não o melhor time de todos os tempos, que é o Barcelona de Pep Guardiola, entre 2008 e 2012, 2 vezes campeão mundial e europeu, em 2008, 2009 e 2010, 2011, 3 títulos de La Liga e 3 de Copa do Rei, entre vários outros títulos, né? Supercopa da Espanha, Supercopa da UEFA. Aqui é só para listar os principais. Nesse período, tivemos o auge de Lionel Messi em sua carreira, em 4 versões diferentes em 4 temporadas, também muito bem abastado pela dupla eterna Xavi e Iniesta, só para citar alguns dos craques que o Barcelona teve nesse período. E para fechar a nossa lista, o Real Madrid, campeão europeu em 4 de 5 anos, começando pelo time comandado pelo Ancelotti em 2013 e 2014, que para mim é o melhor deles, né? Que foi bastante mexido para as temporadas seguintes, e passando pelo tricampeão com o Zidane nas temporadas 15-16, 16-17 e 17-18. Essa equipe que foi campeã espanhola também em 16-17, na Copa do Rei em 13-14, esticando um pouquinho a corda, a gente pode lembrar também o título europeu em 21-22, e alguns jogadores, alguns personagens também estavam presentes, mas a gente pode listar como os principais o zagueiro e capitão Sérgio Ramos, o lateral esquerdo craque Marcelo, o trio de meio campo que ficou conhecido como o Triângulo das Bermudas, Casemiro, Modric, Kroos, e o trio de ataque que principalmente no título de La Décima em 2014 era titular, Gareth Bale, Karim Benzema e Cristiano Ronaldo. Esse Real Madrid com certeza fez história. E é isso, galera, esses são os 12 melhores times da história do futebol, na minha opinião. Você concorda, discorda? Como ordenaria essa lista? Um critério de qualidade? Que outro time histórico faltou nessa lista, que eu tenho certeza que você sentiu falta de algum?
Eu tentei colocar aqui os mais importantes, mais relevantes, mais vencedores, mais hegemônicos, mais longevos, que tiveram mais craques ou grandes treinadores, como eu citei no começo do vídeo. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, vamos debater sempre com muito respeito, com opiniões contrárias, e vamos também sugerir temas para próximos vídeos. E é claro, muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas, e até a próxima!